Oi, meus amores, sejam bem-vindos ao 7º dia comigo, pois é uma semana. Temos uma semana dessa devocional maravilhosa, que Deus tem falado tanto comigo e eu tenho certeza que tem falado muito com você também. Uma coisa que é muito importante é, coloca aqui nos comentários aquilo que você tem vivido, que você tem experimentado, como Deus tem falado com você. É muito importante para mim, para poder estar lendo, porque me encoraja, gente. Vou falar para vocês, me encoraja a continuar perseverando nessas doideiras que eu faço. Aleluia, para a glória de Deus. Mas também uma coisa importante, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Como ele tem mais de 3 minutos, plataforma nenhuma mostra ele para ninguém. Então, quando você compartilha, outras pessoas passam a ter acesso a essa bênção que esse devocional é. Tendo dito isso, eu quero falar uma coisa muito interessante para vocês. Hoje, não sei se você notou, não tenho cenário, tenho apenas uma parede. E aí eu até coloquei minha orquídeazinha assim pra dar um efeito assim bonito, né? Porque pelo amor de Deus, imagina sem nada. Não, eu vou pelo menos uma orquídea assim pra poder ficar, dar um efeito, pelo amor de Deus. E aí quando eu tava organizando isso, eu lembro que eu fiquei meio borocochô, porque eu falei, nossa, na casa da minha amiga tinha aqueles livros legais, tinha um monte de mangá, tinha até o Pikachu que eu amo, mas deixa de passagem, né? A gente gosta de Pokémon, a gente gosta de Naruto, aleluia. Não, volta. Sabe o que é mais engraçado? A sensação que eu tive foi que eu perdi. E nesses últimos tempos eu tenho perdido tantas coisas, sabe, gente? Eu perdi a casa que eu morava, os meus móveis, eu escolhi morar em São Paulo, não em Belo Horizonte, porque eu quero realmente mudar de ares e estar mais conectada com amigos diferentes e coisas diferentes. Tudo é muito novidade de vida, e às vezes a novidade de vida vem com paredes brancas. Só que aí entra o devocional de hoje. Quem somos em Deus? E tendo dito isso, eu quero que você leia comigo, meu apóstolo favorito, Pedro. Como eu queria ser Paulo, Jesus, mas não sou. Vamos lá, vamos ler 1 Pedro 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós falamos sobre identidade, nós esquecemos que nós somos filhos de Deus, noiva de Cristo, melhor amigo do Espírito Santo. Se a gente entender onde nós estamos enraizados e o nosso relacionamento com Deus, nós entendemos que nossa realidade muitas vezes é baseada num relacionamento e não simplesmente em produção. Não é o que você produz, mas quem você é em Deus. E é engraçado que quando você começa a entender quem você é, você para de buscar a validação do mundo. Logicamente que, tirando Jesus Cristo, ninguém nasceu com uma identidade pronta. Se você, alecrim dourado, acha que você tem uma identidade completamente saudável, sem problema nenhum, acende a luz e deixa eu me julgar na tua sombra, porque você deve ser um ser humano elevado, né? Porque eu preciso de ajuda. Não poucas vezes, muitas vezes. Muitas vezes em que eu penso em fraquejar, quando eu olho as paredes brancas e penso, eu não tenho nada para oferecer, Deus me lembra que eu sou filha dele. Deus me lembra que eu sou a noiva que ele tanto anseia. Então deixa eu me adornar, deixa eu me santificar, deixa eu me preparar para buscar a face dele. E o Espírito Santo é o meu melhor amigo para trazer à memória aquilo que me dá esperança. Para virar para mim e falar, dá para parar com essa autocomiseração aí, que eu já tenho dado tudo o que você precisa? Toma aqui um foguinho, pá! Viu? Então, quando a gente entende quem nós somos em Deus, nós paramos e olhamos, na verdade, a parede branca como uma oportunidade nova de pintarmos algo novo. E aí, o que você faz? Quando a vida te dá uma oportunidade para pintar algo completamente novo. Só que às vezes o antigo nos valida porque o antigo era a certeza do sucesso. E agora? Que sucesso que você tem a não ser você mesmo? Então, eu quero que você guarde isso e comece a refletir comigo nessas seguintes questões. Você tem vivido como filho de Deus ou como alguém que precisa provar o seu valor? É real isso. Porque muitas vezes, especialmente em relacionamento amoroso, ou às vezes no seu casamento, ou às vezes no seu trabalho, você quer a validação daquela pessoa, do seu chefe, do seu namorado, do seu marido, dos seus pais. Você quer que todo mundo diga bom e fiel servo, mas na verdade a única pessoa que vai dizer isso para você é Jesus. Muitas vezes você não vai ter o aplauso do mundo. Você não vai ter o apoio das pessoas que você ama. Muitas vezes elas vão te desencorajar a viver aquilo que Deus te chamou para viver. E o pior ainda, elas até podem te encorajar, mas não vão fazer nada para te ajudar. E você tem entendido esse lugar? E, na verdade, gente, é um exercício muito profundo, porque a validação das pessoas é um vício. Porque quando você tem o aplauso é muito bom, só que o aplauso ele te sustenta até um certo ponto. Mas chega um ponto em que o aplauso do mundo inteiro não é suficiente. É real, não é suficiente. Segundo, como você tem cuidado da sua relação de intimidade com o Senhor Jesus?
Você tem investido em ter intimidade com Deus? Intimidade com Deus, gente, eu vou julgar bem a real. Eu não tenho paciência com a devocional do Instagram. Aquela pessoa que tem um caderno bonito, que ela pega a vela cheirosa, que ela faz chá verde, ela faz aquele chazinho de matcha, aí ela coloca ali, aí ela pega uma caneta com a pluma, com um diamante em cima, alguma coisa bem baranga assim, e aí vai lá e escreve horas a fio sobre todos os processos dela com Deus. Gente, eu tenho preguiça disso, não. Se você é o ser humano que consegue fazer isso, vou falar uma coisa, eu te admiro. Te admiro porque queria fazer, mas não faço. Meu tempo de devocional com eles é isso aqui, ó. Eu converso com o Senhor, eu abro meu coração, eu processo com Ele. Eu tô no banho falando com Ele, eu tô cozinhando falando com Ele. Eu tô dormindo, eu tô falando com Ele. Eu tô, sei lá, tudo que eu faço, eu busco estar conectada. Porque pra mim, relacionamento é a verdadeira devocional. Mas muitas vezes as pessoas esquecem de separar um tempo pra Deus. Porque elas estão ocupadas demais. Ah, mas eu não tenho uma hora pra separar com Deus. Você não tem uma hora, mas você fica uma hora no metrô. Uma hora no celular, uma hora ocupada. Gasta esse tempo. Comece a orar. Gasta esse tempo orando, gasta esse tempo lendo, buscando, fazendo isso aqui, ó, que nós estamos fazendo, devocional. Esse tempo que você já está separando para Deus pode ser muito maior e muito melhor. Não é verdade? Então, com isso, eu tenho os exercícios. Pegue papel e caneta. Hoje, antes de você pode declarar isso ou escrever no caderno, por exemplo, você está no metrô, não tem como falar, você está no ônibus, não tem como falar, gritar, nem declarar em voz alta, então eu quero que você escreva isso no seu caderno. Eu sou filha do rei, eu sou noiva de Cristo, e eu sou melhor amigo do Espírito Santo. E eu quero que você peça ao Espírito Santo que fale com você o que é o significado de cada uma dessas coisas. E anote a primeira impressão, a primeira palavra, aquilo que vier. Não tenta ficar tentando glamorizar. O que vier, você é maravilhosa, você é amada, você é princesa, você é rei, o que for, escreve. E depois passa a ler e vê o tanto que Deus quer ministrar no teu coração e abençoar a tua vida. Eu tenho certeza que vai ser poderoso. Só falando. Vamos orar? Senhor, obrigada, Deus, pelo privilégio, Senhor, de paredes brancas e novos começos. Obrigada, Senhor, que hoje eu posso falar para eles que apesar de eu ter uma parede branca, eu tenho muito para dar. Apesar, Senhor, de eu não ter mais as coisas que eu tinha antes, oh Deus, aquilo que é minha identidade não vai mudar independente das circunstâncias. Eu te agradeço, Deus, pelo tempo que eu passei, Senhor, ali, Senhor, numa casa tão bonita, com livros tão bonitos, mas eu também quero celebrar, Senhor, a oportunidade de estar aqui hoje, nas paredes brancas. Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa, que ensina, Senhor, capacita essas pessoas a celebrarem as paredes brancas da vida, aquelas oportunidades que o Senhor dá, que aos olhos do mundo é perda, mas aos olhos do Senhor é uma oportunidade de recomeço. Capacita as pessoas, Senhor, para não se amargurarem, Deus, por muitas vezes perderem aquilo que é precioso, mas olharem para o maior dos presentes, que é a tua presença. Obrigada, Senhor, porque eu posso ser filha do Rei, noiva de Cristo e melhor amiga do Espírito Santo. Isso é um privilégio, Senhor, que eu agradeço muito por ter. Eu louvo e exalto teu nome. Eu te agradeço que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até amanhã. Tchau, gente!